bem? Eu sou a Júlia e esse é o primeiro conteúdo que eu voltei a postar desde o momento que eu parei de gravar no meu canal. Então eu espero que vocês gostem. O vídeo é sobre como você voltar a ter o hábito de ler, ou como se você quiser criar um hábito de ler também. O vídeo vai ser sobre isso, tá bom? Eu resolvi fazer esse vídeo porque é algo que eu tô passando, tô experienciando, que é aquela dificuldade de você ler. Mesmo quando a gente gosta muito de ler, como a gente tá numa era de celular, TikTok, Instagram, então a gente tem muito mais tendência a ficar muito tempo, horas e horas no feed, rolando feed, então a gente perde um pouco ali o hábito de ler. E é muito importante a gente ler, porque a leitura, ela pode inclusive salvar a sua saúde, o seu emocional e o seu psicológico. A leitura, ela alimenta a alma. Então é isso, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Eu vou dar, umas dicas que eu tô aplicando pra mim e que tá funcionando. Não é nada, 100% correto, não é o único método também. E nem é, um veredito. Não é só o que funciona pra mim e que talvez pode funcionar pra você que tá aí me assistindo, né? Então é isso, gente, vamos começar. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é, antes de eu dar as dicas, explicar o que funciona pra mim, eu vou começar a falar um assunto muito importante, que é pra gente entender como funciona um pouco do cérebro. Eu não sou, neurocientista, nada do tipo, mas são alguns estudos que a própria ciência fez com o cérebro, principalmente o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelo foco e também por aprender coisas novas. E aí, o que acontece? A gente tem um negócio no nosso cérebro que é muito comum e prático pra ele, porque o nosso cérebro ele é um órgão que pra ele tudo que for simples, que não gaste energia e nem neurônios, pra ele tá ótimo. Então, por exemplo, você pedir iFood, pra ele é bom, porque você não tem que se deslocar pra nenhum lugar, você não tem que ir até o local, você não tem que fazer o alimento, você só vai lá, paga e recebe o alimento na sua casa. Então, você ficar rolando várias vezes o feed do seu Instagram, no TikTok, isso tudo são coisas que ele não gasta energia. Então, mesmo que você fique horas e horas com a visão cansada, porque você tá ali o dia inteiro vendo vídeo na internet, pro cérebro é confortável, porque você tá ali deitado, tá sentado, você tá ali descansando. É que ele é naturalmente preguiçoso, né? Exatamente, ele é preguiçoso naturalmente, gente. E não tem nada de errado com ele, não é culpa dele. É só uma forma de se proteger. Por exemplo, quando você tá, fazendo alguma atividade nova, um exercício novo, que é bem perigoso. Como, por exemplo, pular de paraquedas, por exemplo. É algo legal, é algo que faz bem pro seu corpo, pro sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema respiratório, é algo que faz bem. Só que pro cérebro não é, ele não quer saber, porque é algo que vai tirar da zona de conforto. Então ele vai sentir medo, ele vai se sentir retraído, por exemplo, então ele não vai querer. Então ele cria mecanismos para ele conseguir fugir disso. Então, o medo que você sente, a procrastinação, a preguiça, não é uma qualidade sua ou desvantagem sua, não é isso. É só uma forma dele se proteger, dele se retrair no cantinho dele. Então, ele tem a dopamina barata, que ele faz você pensar, você acreditar que você é preguiçosa, que você procrastina, sendo que você não é, você não é assim, isso não define quem você é. Basicamente, ele tá criando uma dopamina barata para ele se sentir confortável. Então, como eu falei, quando você fica vendo um vídeo de Reels de 30 segundos, 1 minuto, ele vai se acostumando, o sistema nervoso vai se acostumando a ter uma recompensa muito rápida e barata. Então por que ele vai querer sair da zona de conforto? Por que ele vai querer correr numa pista? Por que ele vai querer fazer uma academia? Ou cozinhar a própria comida? Ver filmes e séries que são muito mais longo tempo de vídeo? Por que ele vai querer? Ele não vai querer, gente, isso é normal. Então... Ele também é viciado em informação, né? Então quanto mais informação... Quanto mais informação a curto rápida, período... Isso, quanto mais informação rápida que ele vai armazenando, mais fácil ele esquece também. Porque é tanta informação, tanta coisa que ele tá tentando absorver de uma vez só, que ele não dá conta, gente. Então você nem lembra o que você comeu ontem, porque ele tá tentando lidar com várias coisas ao mesmo tempo, e a gente não consegue. Então quando você começa a fazer um hábito gradativamente, aos poucos, ele vai entendendo que não é algo ruim, e ele vai decorando, armazenando essa informação
por muito mais tempo do que você ficar bombardeando ele com informações nada a ver. Ok, mas tá bom, Júlia, onde você quer chegar com esse bababá todo? O que você tá querendo dizer com esse assunto? Gente, é simples. Pra você conseguir ter um hábito saudável e que tira o seu cérebro da zona de conforto, você tem que saber como que funciona ele e como que é a dopamina barata. Você sabendo como funciona, você consegue meio que burlar o sistema contra ele mesmo e tu consegue moldar o seu cérebro pra você mesmo. Porque o cérebro, ele tenta se auto-sabotar e te sabotar. Então, você tem que entender como ele funciona pra você conseguir mudar a situação, entenderam? Então, vamos lá agora pros métodos que funcionam comigo. Como a gente pode criar um hábito de ler mais ou voltar a ter esse hábito de ler bastante livro? Bom, o primeiro hábito que é crucial é você entender que o cérebro não vai, aceitar bem você ser bruta com ele, você ser muito bruto na mudança. Então, por exemplo, sabe quando tem aquele pico de adrenalina, de ocitocina, eu vou acordar, amanhã eu vou limpar a casa inteira, eu vou, sei lá, vencer o mundo, sabe quando tem esse pico de adrenalina? Se você falar isso pro seu cérebro, ele vai correr, ele vai falar, meu Deus, essa pessoa tá louca, como assim? Não, eu vou ficar aqui na minha caminha, no quentinho, não vou sair das cobertas, porque ele vai se assustar, gente, quem não vai se assustar? É a mesma coisa de pegar, por exemplo, o meu namorado e falar, olha, dar 3 tapas na cara dele e falar, vamos, você vai pra academia hoje. Ele não vai querer, gente, ele não vai querer, entendeu? O cérebro é a mesma coisa. Então, como ler bastante? Comece aos poucos. Você se conhece, você sabe o seu tipo de limitação. Então, se você, por exemplo, não tá conseguindo ler nenhuma página, tem, sei lá, 1 ano, 6 meses, você não lê um livro, por exemplo, então comece a ler aos poucos. Então, pega um livro que você gosta, um tipo de livro que você gosta, tipo ficção, aventura, terror, autoajuda, qualquer livro que você goste, o gênero que você gosta do livro, e leia 1 página por dia, ou leia 1 hora, meia hora, 5 minutos. Parece besta, mas já dá uma grande diferença, porque o cérebro não está acostumado a fazer isso, então ele vai começar a entender que não é algo ruim, que não é algo que vai machucar ele, arrancar ele da zona de conforto, e vai ser algo meio que gradativo, não vai ser algo de uma vez, algo bruto. Então ele vai aceitar melhor e vai ter mais energia, vai liberar mais hormônios, que vai querer te fazer continuar lendo diariamente, por exemplo. Então a primeira dica é, leia aos poucos e leia um livro que você goste. Porque se for um livro, sei lá, faculdade, direito, por exemplo, direito penal. Gente, é muito difícil ter uma pessoa que ame direito penal, assim, de primeira. Então não vai, pegar um livro que você tem pavor. Comece com um livro que você goste, beleza? Bom, gente, o terceiro tópico, porque eu sem querer falei o primeiro e o segundo juntos, isso aqui é o terceiro método, tá? Que funciona pra mim. Não se compare financeiramente com ninguém. Você não precisa ter muito dinheiro pra começar a ler. Sabe aqueles perfis de youtuber book, rede social, onde tem sempre aquela pessoa que posta uma biblioteca cheia de livros, ou uma casa cheia de livros, assim, um cantinho de leitura muito chique, que você, nossa, você olha e pensa, como que eu vou ter um cantinho desse pra eu ler, sendo que eu não tenho muito dinheiro, não tenho condições pra ter esse cantinho no momento. Você não tem que se comparar com ninguém, não se compare, porque o cérebro é seu, então você precisa entender que às vezes a pessoa tem aquele cantinho de livro, mas nem lê nada, gente. Nem lê nada. Só precisa de um livro só pra você começar a ler e criar esse hábito. Eu, por exemplo, trouxe aqui a saga perfeita de Anne com E, ou Anne with... Eu não lembro o nome agora da série, mas é Anne de Green Gables. E, inclusive, tem a série, gente, que é maravilhosa. Inclusive, já recomendei aqui no canal essa série, é muito boa. E uma outra dica é você começar a ler livros de filmes e séries que você gosta. Então, Harry Potter, The Witcher, tem um monte de tipo de filme que foi lançado, séries, de vários gêneros específicos que tem um livro, ou já tinha um livro antes e só fizeram ali uma versão do filme do livro, que foi o caso de Anne, inclusive. Inclusive, a primeira temporada conta a história da Jenny de Green Gables, que é o primeiro livro, tá? Tá aqui a recomendação. E é isso, gente. Vocês não precisam se comparar. E você começar a ler um livro de um filme, de uma série que você já assistiu, vai despertar, assim, imaginações, memórias maravilhosas. Porque, por exemplo,
Na série é uma cor, é um jeito, o personagem já tem uma aparência, já é de uma forma. O livro já é outra coisa, tem detalhes diferentes, porque não é 100% fiel à obra original, que é o livro. A série e o filme retrata mais ou menos o que aconteceu, mas não é exato. Então no livro tem, tipo, coisas diferentes que vai fazer você imaginar, mergulhar na imaginação, querer ler mais e mais, vai criar aquela ânsia de querer estar sempre sabendo o que vai acontecer, como que é. Então, esse livro aqui, por exemplo, da Anne, descreve muito bem a paisagem, como que era o Canadá antigamente. É muito legal. Galera, a quarta dica que eu recomendo, que funciona pra mim, já tem meio que um gancho com a terceira dica que eu falei, que é sobre você não se comparar financeiramente. Eu, por exemplo, gosto muito de ler livros em PDF e livros físicos. Eu não tenho problema em ler livro PDF, né? Eu leio pelo celular mesmo, não tenho Kindle. Mas se você preferir, você pode ter um Kindle, comprar um Kindle para você ler livros em PDF com mais qualidade, com mais conforto visual também. E o tátil também, porque o Kindle ele é bem fininho e lembra tipo um livro mesmo, né? Então vocês podem começar a ler pelo Kindle, podem comprar livros no Sebo. O Sebo ele é muito legal para quem quer ler, mas não tem condições financeiras de comprar livro novo todo mês, por exemplo. Porque a gente sabe que livro hoje em dia tá caro, gente. Livro é um negócio caro. Dependendo do conteúdo, é muito caro. Agora explica pra eles o que é o sebo, que eu também não sei. O Sebo, meu amor, é o seguinte. O Sebo, ele é um local onde... É tipo um brechó de livros, onde pessoas que querem desapegar de livros não querem jogar fora no lixo, então doam pros sebos ou vendem por um preço mais barato. Então tem vários... A gente é de São Paulo, né? Mas acho que no Brasil tem outros lugares que devem ter sebos também. Aqui em São Paulo tem bastante sebo, que são locais que você vai e tem vários livros que já estão usados, que estão rasurados, no caso rabiscados, entendeu? Então lá, tipo, tem vários livros de vários tipos de conteúdos diferentes. Então, sei lá, um livro você compraria por R$100, você compra lá por 50, por 35, dependendo do estado. Quanto mais desgastado o livro, mais barato eles vendem lá no sebo. Então é isso, o sebo é tipo um brechó pra livro, gente. É maravilhoso, tem um cheiro maravilhoso de livro de coisa velha, de poeira. Eu amo sebo, gente. Então é isso, tem o sebo. Também comprar livro online também, tipo, vale a pena. Tipo, tem a Amazon, o Mercado Livre, a Shopee, vários sites que vendem livros na promoção. A Amazon tem, por exemplo, a Book Friday, que é onde tem promoção de vários livros também. E recomendo. Eu gosto muito, por exemplo, de ler livro também, no caso, ir na própria livraria comprar livro. Então tem a Bienal, tem várias livrarias, shopping, por exemplo. Quando eu trabalhava em uma outra empresa em 2020, 2023, eu gostava muito de ir numa livraria de um shopping. Lá você podia ler qualquer livro, por qualquer horário. Tipo, eu quero ficar 1h30 na livraria. Eu podia pegar um livro lá e ler de graça. Tipo, eu tinha que ler dentro da livraria, né? E se eu quisesse continuar lendo, eu tinha que voltar na livraria pra pegar esse livro pra ler de novo. Eu fazia muito isso, tipo, eu saía do trabalho, ficava 1 hora na livraria e ficava lá lendo o livro que eu gostava, gente. E ficava, tipo, olhando os livros, olhando os gêneros, lendo as sinopses dos livros, era muito legal, gente. Uma outra dica também é que, tipo assim, se vocês têm dificuldade de ler livros no celular, no tablet, no notebook, o que vocês podem fazer? Vocês podem diminuir o brilho da tela. Então, tem um modo noturno, que fica mais alaranjada a luz. Tem um modo leitura também, que é um pouquinho mais amarelada a luz. Ou tipo, você não gosta de luz amarela, luz laranja pra ler, que é a luz branca, tem como você diminuir a luz do celular também. O que ajuda bastante também a gente começar a ler sem ter aquele desconforto visual, sabe? A quarta dica é que leitura, ela é cura emocional e psicológica também. Por quê? Eu lembro que tem uma fase da minha vida que eu tava muito mal por causa de uns problemas pessoais e eu comecei a ler muito livro de gênero que eu gostava. Então eu li muito livro, chorei demais e eu me senti melhor. Eu senti que a dor que eu tava sentindo emocional naquela época foi um pouquinho desgastada, né? E tipo, foi liberada por causa da leitura. Porque eu fiquei imaginando, eu fiquei me comparando com os personagens, eu pensei, poxa, esse cara tá pior do que eu, esse personagem tá pior do que eu, então vou reagir, entendeu? Eu comecei a liberar os meus sentimentos negativos pra fora, porque eu comecei a ficar dentro de um mundo que
que tava me fazendo bem. Eu tava imaginando, eu tava feliz, eu tava deixando meu cérebro ocupado do que ficar pensando no que tava acontecendo, nos meus problemas pessoais. Entende o que eu quero dizer? Então, ler, gente, é cura. É cura. Se você tá triste, tá precisando de um conselho, de inspiração, criatividade, ou quer só, tipo, sei lá, ter mais que ir, é ler, gente. Você vai... Tudo tá no livro, gente. Você pode procurar ler, que vai te ajudar bastante a fortalecer o seu cérebro e o coração também. Agora, gente, a outra dica... Já me perdi, gente. Eu não sei mais agora em qual dica eu tô. Já me perdi. Mas enfim, a outra dica, o outro método que eu gostaria de recomendar pra vocês é o seguinte. Tentem criar um cantinho de leitura pra vocês estarem lendo. Então, tipo assim, eu quero começar a ler. Então, pra você ter esse hábito, você tem que deixar os livros na sua visão. Então, tipo, você tem uma mesinha, uma escrivaninha, sei lá, acordou, você já vê o livro já na mesinha, porque você já deixou o livro na mesa. Então, quando você acorda, o seu cérebro já reconhece aquele livro. Então, vai dar uma vontade de continuar lendo, de você alimentar essa vontade de estar lendo. Então, você criar um espaço para você estar lendo é primordial, é crucial. E, de novo, não precisa você criar um espaço caríssimo, cheio de livros, algo chique, refinado. Não precisa disso, gente. Só precisa de boa vontade e de esforço. Só isso, gente. Então, tipo assim, eu, por exemplo, não tenho uma estante de livros como eu gostaria. Que por mim, eu teria uma biblioteca de Hogwarts. Eu teria uma biblioteca enorme de livros de vários tipos de gênero, gente. Mas eu não tenho. Então, o que eu faço? Eu deixo na minha escrivaninha. Então, tem livros aqui, tem livros no meu criado mudo. Eu deixo livros que eu estou lendo e que eu gosto de ler. Tipo assim, invisíveis pra mim, pra eu estar vendo, pra eu lembrar que eu tenho que ler. Tipo, nossa, tá ali meu livro, então eu tenho que voltar a ler, eu tenho que continuar lendo. Ou, eu parei em tal página, eu tenho que voltar a ler tal página. Então, é você criar um cantinho, criar um espaço que te lembre a importância de estar lendo. Isso é crucial. Então, se você tem um orçamento baixo, começa a colocar livros perto da sua cama, ou na mesa, ou sei lá, compra uma estante baratinha no Shopee e coloca alguns livros que você tem. Porque você tendo essa rotina, esse costume de você continuar tendo essa criatividade de colocar livros pra você ficar, tipo, ali, vendo, né, que tá ali o livro, então você vai estar mais instigada a continuar lendo. A última dica que eu tenho pra dar pra vocês é você tentar ler em lugares diferentes. Então, você não quer ler na sua casa? Leia no parque, vai para um shopping, uma biblioteca, uma livraria. Você pode ir para vários lugares diferentes para você estar lendo, respirar novos ares, ver novas pessoas, para você conseguir despertar ali um conforto no seu cérebro e ter mais aquela vontade, aquela criatividade de você pegar um livro para continuar lendo ou começar a ler esse livro. Eu gosto muito de ir para parque, gosto muito de ir para livrarias também. Então, uma dica boa, gente. Mas eu quero ler em casa. Então, arruma sua cama, arruma sua casa, deixa ela organizada, deixa sua casa cheirosa, pra também te deixar num lugar, um conforto legal pra você estar lendo. Porque você lê na bagunça, eu não consigo, gente. Ninguém consegue ler com a casa bagunçada, gente. Porque cria ali meio que uma energia, né, de caos, né? Você não consegue se concentrar na leitura. Então é isso, você ter um lugar organizado, um lugar pra você espairecer a mente, te ajuda a querer ler mais, tá bom? Então é isso, gente. Essas foram as dicas que eu tenho pra dar pra vocês e que eu tô testando que funciona comigo, porque eu sou uma pessoa muito difícil de estar lendo e apesar de amar ler, eu tenho dificuldade em manter uma rotina constante lendo. Mas é isso, comecem aos poucos com essas dicas, comecem lendo aos poucos também, poucas páginas por dia, pouco tempo de leitura, que quando vocês menos perceberem, vocês vão estar lendo um livro de 1000 páginas em 3 dias, 2 dias, gente. É isso, gente. Então comecem aos poucos e continuem, não parem, porque vai dar certo. Essas foram as dicas que eu tenho pra dar pra vocês, gente, sobre leitura. Espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Se inscrevam no canal se vocês gostaram do conteúdo, gostaram do meu vídeo, se inscrevam no canal, deixa seu like também pra me ajudar. Aqui no meu perfil, vou deixar as redes sociais pra vocês estarem seguindo, o Instagram, o Facebook. Facebook não, porque eu não tenho Facebook ainda, mas eu vou ter. TikTok, Instagram, vou dar tudo aqui pra vocês, as minhas redes sociais, pra vocês estarem acompanhando tudo, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Dá tchau, amor. Tchau.